Colorado Springs, 1952. O salão da casa de Morey Bernstein transborda com a risada dos convidados durante sua festa. Virginia Tighe, uma dona de casa de 29 anos, observa com ceticismo, enquanto Morey, um empresário local e hipnotizador amador, entretém os convidados com demonstrações de hipnose. Não acredito nessas bobagens, murmura Virginia para seu marido, Hugh. Morey, um homem de presença magnética e olhar penetrante, percebe o comentário. Parece que temos uma cética entre nós, diz ele, aproximando-se de Virginia. Gostaria de tentar? A sala silencia. Virginia, sentindo os olhares expectantes, encolhe os ombros. O que tenho a perder? Enquanto Virginia se acomoda na poltrona central, Morey abaixa as luzes. Sua voz adquire um tom hipnótico cadenciado. Relaxe, respire. Sua mente está viajando para um lugar seguro. Os convidados observam fascinados enquanto Virginia, inicialmente tensa, relaxa visivelmente. Seus olhos tremulam e fecham. Sua respiração se torna profunda, ritmada. Agora, Virginia, vamos além da sua infância, instrui Morey, sua voz um sussurro calculado. Vamos antes do seu nascimento. O rosto de Virginia contorce-se, seu corpo se retesa. Então, algo extraordinário acontece. Quando seus lábios se abrem, a voz que emerge não é a sua. "Meu nome é Bridie", declara em um forte sotaque irlandês que ninguém jamais ouvira dela antes. Bridie Murphy. A sala congela em silêncio absoluto. Hugh Tighe deixa cair seu copo, que se estilhaça no chão. Ninguém se move para recolher os cacos. Antes de continuarmos, se você, assim como eu, gosta de casos reais de reencarnação que desafiam a ciência, inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos. E me diga nos comentários de qual país você assiste. Eu sempre leio. "Meu nome é Bridie Murphy", repete a voz através de Virginia, o sotaque irlandês inconfundível. "Nasci em 1798, em Cork, Irlanda." Morey, momentaneamente desconcertado, recupera sua compostura. Os convidados permanecem em silêncio sepulcral, incapazes de reconciliar a figura familiar de Virginia com esta estranha que fala através dela. "Bridie", Morey continua mantendo a voz estável. "Pode me contar sobre sua casa?" Virginia, ou seria Bridie, descreve uma casa de pedra com detalhes vívidos. O cheiro de turfa queimando, o som do mar distante, o toque áspero das paredes de pedra. Suas mãos gesticulam de maneira diferente, seus dedos se movendo em padrões que Virginia jamais usara. Hugh observa sua esposa, o rosto pálido. "Ela nunca esteve na Irlanda", sussurra para o homem ao lado. "Nem tem amigos irlandeses." À medida que Bridie continua falando, Morey faz anotações frenéticas. Nomes, datas, endereços, informações específicas demais para serem inventadas no momento. "E como você morreu, Bridie?" pergunta Morey finalmente. Virginia contorce o rosto em dor, sua mão indo ao peito. "Caí das escadas, 1864, tão escuro." Quando Morey finalmente traz Virginia de volta, ela pisca confusa para os rostos chocados ao seu redor. "O que aconteceu? Por que estão todos me olhando assim?" Hugh se aproxima, pegando sua mão tremulamente. "Você não era você mesma", ele diz, a voz baixa. "Você era outra pessoa." Virginia ri, pensando ser uma brincadeira, mas ninguém mais está rindo. "Preciso registrar isso apropriadamente." Morey interrompe, olhos brilhando com excitação científica. "Virginia, posso hipnotizá-la novamente? Com equipamento de gravação?" 3 dias depois, no porão convertido em escritório de Morey, o gravador de fita gira silenciosamente. Virginia, reclinada no sofá de couro gasto, respira profundamente enquanto afunda em transe hipnótico. Hugh observa nervosamente de um canto, uma expressão tensa no rosto. "Estamos gravando agora, Bridie", diz Morey, ajustando o microfone mais perto do rosto de Virginia. "Pode me contar sobre seu pai em Cork?" "Sean", responde ela imediatamente, o sotaque irlandês agora familiar.
Sean Murphy era um homem forte, trabalhava com madeira. Suas mãos sempre cheiravam a serragem e uísque. O lápis de Morey desliza pelo papel enquanto ele anota cada detalhe. Nomes de ruas em Cork, descrições de igrejas, até o tipo de pão que sua mãe, uma mulher chamada Kathleen, com cabelos vermelhos como fogo, costumava assar. Impossível, murmura o Dr. Richards, um psiquiatra cético que Morey convidara para observar. Ela deve ter lido isso em algum lugar. Virginia mal terminou o ensino médio, rebate Hugh. Ela nunca teve interesse em história ou na Irlanda. Na fita, a voz de Bridie descreve seu casamento com Sean Brian McCarthy, um advogado, e sua casa na rua The Meadows. Detalhes meticulosos sobre moedas irlandesas, vestimentas e costumes do início do século XIX fluem dela como se estivesse descrevendo eventos da semana passada. Seu conhecimento é extraordinariamente específico, observa o Dr. Richards, o ceticismo começando a dar lugar à perplexidade. Teremos que verificar tudo isso. Quando a sessão termina, Virginia emerge do transe exausta, sem lembrança do que disse. Morey desliga o gravador, sua mão tremendo levemente. O que descobrimos aqui, ele diz baixinho, pode mudar tudo o que sabemos sobre a consciência humana. O Dr. Richards ajusta os óculos, seu rosto uma máscara de conflito científico. Ou descobrimos a maior fraude da história da psicologia. O pequeno escritório de Morey Bernstein transformou-se em um centro de investigação improvisado. Mapas da Irlanda do século XIX cobrem as paredes, fichas com anotações espalham-se sobre a mesa. O gravador, agora uma presença constante, contém 6 fitas de sessões com Bridie Murphy. Encontrei algo, anuncia William Fraser, um historiador local que Morey recrutou. Ele aponta para um antigo diretório de Cork. Existe realmente uma rua The Meadows, exatamente onde ela disse. Morey sorri, adicionando mais uma confirmação à sua crescente lista. E a loja de ferragens que ela mencionou? Fars? Também confirmada, responde Fraser, a excitação crescendo em sua voz. Operou de 1810 a 1875. Não há como Virginia saber disso. Dr. Richards folheia suas anotações, o ceticismo inicial dando lugar a uma fascinação relutante. A maneira como ela descreve os rituais funerários irlandeses é notavelmente precisa para alguém sem conhecimento prévio. O telefone toca. Morey atende, ouve brevemente e seu rosto ilumina-se. Era meu contato na Universidade de Dublin, ele anuncia desligando. Eles confirmaram que a moeda tuppence que Bridie descreveu, com aquele padrão específico de harpa, circulou apenas entre 1799 e 1805. Como Virginia poderia saber disso? O silêncio pesa na sala enquanto a implicação se assenta. Hugh Teague, que raramente deixa ao lado de sua esposa durante as sessões, passa a mão pelo rosto. E quanto a Bridie Murphy? Pergunta ele. Vocês encontraram algum registro dela? Morey e Fraser trocam olhares. Ainda não, admite Fraser. Os registros daquela época são incompletos, mas estamos em contato com paróquias em Cork. Dr. Richards levanta-se, ajustando os óculos. Preciso de mais uma sessão. Desta vez, quero fazer as perguntas pessoalmente. Por quê? Questiona Morey, protetor. Por quê? Responde Richards, seus olhos refletindo uma mistura de temor e determinação científica. Se isso for real, precisamos ir mais fundo. Precisamos perguntar coisas que nenhum livro de história poderia responder. Gravadores de rádio da NBC zumbem no canto da sala. Após semanas de negociações, Morey finalmente concordou em permitir uma gravação profissional para transmissão nacional. Técnicos ajustam equipamentos enquanto Virginia, visivelmente nervosa, olha para as luzes brilhantes. Tem certeza disso? Murmura Hugh, apertando sua mão. As pessoas merecem saber, responde ela, embora sua voz trema. Eu mesma quero entender. O produtor da NBC faz sinal. Microfones são posicionados. América está prestes a conhecer Bridie Murphy.
Morey inicia o processo de hipnose, sua voz agora refinada após dezenas de sessões. À medida que Virginia afunda em transe, o ar na sala muda perceptivelmente. Mesmo os técnicos céticos param o que estão fazendo, observando. "Bridie", começa Morey, "pode descrever um dia típico em sua vida em Cork?" A transformação é instantânea e dramática. O corpo de Virginia relaxa de maneira diferente, seus ombros se curvam ligeiramente. Quando fala, o sotaque irlandês emerge forte e autêntico. "Acordo com o sol, preparo o desjejum para Sean, pão escuro, não o branco que vocês comem agora. Depois vou ao mercado na rua Patrick." Bom, por uma hora completa, Bridie responde perguntas, descrevendo detalhes íntimos da vida no século XIX, que historiadores posteriormente confirmariam como precisos. Os métodos de preservação de alimentos, os remédios caseiros para doenças comuns, até o preço exato de uma galinha no mercado de Cork em 1839. Quando o Dr. Richards assume o questionamento, sua abordagem muda sutilmente. "Bridie, você conhece a palavra telefone?" Confusão cruza o rosto de Virginia. O quê? Não conheço essa palavra." "Automóvel? Não sei o que é isso." Richards olha significativamente para os presentes. Nenhuma atriz poderia improvisar consistentemente este nível de autenticidade histórica. Quando a transmissão termina, o produtor da NBC está pálido. "Isso vai ao ar na próxima semana", ele diz. "Deus nos ajude com a reação." A sala de estar dos TIG está irreconhecível. Bilhas de cartas cobrem cada superfície. Mais de 10.000 em apenas 3 dias desde a transmissão da NBC. O telefone toca constantemente até que Hugh, finalmente, o desconecta. Virginia, sentada em meio ao caos, segura uma carta com mãos trêmulas. Esta é de uma mulher em Boston. Diz que seu avô veio de Cork e confirma os detalhes sobre o festival que Bridie descreveu. O programa especial, A Busca por Bridie Murphy, tornou-se a transmissão mais ouvida na história do rádio americano. A revista Life está na segunda impressão de sua edição especial. As livrarias não conseguem manter exemplares suficientes de livros sobre reencarnação. Morey entra carregando jornais frescos. The New York Times, Chicago Tribune, Washington Post, todos têm reportagens de capa. "E os cientistas?", pergunta Hugh, preocupado com o escrutínio crescente. "Divididos", responde Morey. "A Associação Americana de Psicologia convocou uma comissão especial. A Universidade de Harvard quer conduzir testes controlados." Virginia coloca a carta de lado, massageando as têmporas. "E a igreja?" Como em resposta, a campainha toca. Hugh abre a porta para encontrar o padre Mackenzie, pastor da igreja local que a família Tig frequenta. "Virginia", diz o padre, sua expressão grave, "os bispos estão se reunindo para discutir sua situação. Muitos fiéis estão perturbados." "Não pedi por isso, padre", responde Virginia, lágrimas nos olhos. "A ciência busca a verdade", intervém Morey. "A religião também não deveria." O padre olha para as cartas espalhadas, para os jornais proclamando "prova de vida após a morte", em manchetes gigantes. "A verdade", responde ele lentamente, "nem sempre é fácil de discernir." Na mesa, o rádio anuncia. Hoje, pesquisadores da Universidade de Dublin partiram para Cork para investigar os detalhes fornecidos por Bridie Murphy. Uma nação aguarda para descobrir: Virginia Tig realmente viveu antes como uma irlandesa do século XIX? A luz fraca das lâmpadas ilumina o arquivo empoeirado da igreja de São Finbar, em Cork. O padre Donovan, guiando a equipe de pesquisadores americanos, puxa outro livro de registros massivo. Registros batismais de 1797 a 1800, anuncia ele, colocando o tomo sobre a mesa já abarrotada. Dr. Marcus Wilson, parapsicólogo da Universidade de Chicago, folheia as páginas amareladas com mãos enluvadas. "Estamos procurando qualquer menção a uma Bridget Bridie Murphy, nascida por volta de 1798. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a casa dos Tig está sitiada por repórteres.
Virginia, evitando as janelas, conversa em voz baixa com o Dr. Richards. As dores de cabeça estão piorando, confessa ela. E os sonhos, tão vívidos. Estou em Cork, andando por ruas que reconheço, mas nunca vi. Sua mente pode estar acessando as memórias de Bridie, mesmo fora da hipnose, teoriza Richards. É sem precedentes. Na Biblioteca Pública de Chicago, outro time de investigadores segue uma pista diferente, a própria Virginia. Encontrei algo, anuncia Sarah Jenkins, jornalista investigativa do Chicago Tribune. O censo de 1930 lista uma Bridie Murphy Corkell vivendo a 2 quarteirões da casa onde Virginia cresceu em Chicago. Seu colega franze a testa. Então talvez Virginia tenha conhecido esta mulher quando criança, absorvido suas histórias? Possivelmente, responde Sarah. Mas isso não explica o conhecimento detalhado de Cork no século XIX. E Virginia nega veementemente ter conhecido qualquer Bridie. De volta em Cork, o padre Donovan fecha outro livro suspirando. Nada ainda, mas muitos registros foram perdidos durante os conflitos. Não encontrar não significa que ela não existiu. Doutor, Wilson olha para o telegrama recém-chegado, detalhando a descoberta em Chicago. Estamos perseguindo fantasmas em 2 continentes, murmura. A questão é, qual deles é real? A sala de conferências da Universidade de Colorado transborda de jornalistas. Flashes de câmeras disparam enquanto Morey Bernstein, ladeado por acadêmicos renomados, aproxima-se do pódio. Virginia e Hugh, seguindo o conselho legal, estão ausentes. Após 6 meses de investigação rigorosa, começa Morey, sua voz amplificada pelos microfones. Temos o prazer de anunciar descobertas significativas no caso Bridie Murphy. Ele faz sinal para a Dr. Eleanor Harrington, linguista da Universidade de Dublin, que se levanta. Analisamos exaustivamente as gravações usando tecnologia de espectrograma, explica ela, apontando para gráficos projetados na tela atrás dela. O sotaque de Bridie não é apenas convincentemente irlandês, corresponde especificamente ao dialeto regional de Cork no início do século XIX, com características linguísticas que desapareceram por volta de 1860. É impossível que alguém sem treinamento especializado reproduza isso. Murmúrios percorrem a sala. Harrington continua. Mais significativamente, identificamos 34 termos obsoletos do gaélico irlandês que Virginia usa corretamente em contexto. Palavras que não aparecem em nenhuma publicação moderna acessível. O Dr. Wilson, recém-retornado da Irlanda, toma o microfone. Finalmente, localizamos isso, anuncia ele, erguendo um documento envelhecido. A sala silencia completamente. Um registro de propriedade de 1822 para uma casa na rua The Meadows, em Cork, adquirida por Sean Brian McCarthy e sua esposa, Bridget. O documento inclui a assinatura dela. A imagem é projetada na tela, uma assinatura trêmula que Morey imediatamente reconhece. Durante uma sessão, pedira a Bridie que escrevesse seu nome. As assinaturas são praticamente idênticas. Um jornalista se levanta. Doutor Wilson, está dizendo que Virginia Tighe realmente viveu antes como esta mulher irlandesa? Wilson ajusta os óculos, pesando cada palavra. Como cientista, devo dizer que eliminamos todas as explicações convencionais. O que resta, ele pausa, sabendo que a próxima frase mudará sua carreira para sempre. É uma evidência convincente de que a consciência humana pode persistir além da morte física. O auditório da Universidade de Colômbia está dividido como um campo de batalha. De um lado, Morey Bernstein e seus apoiadores apresentam suas evidências. Do outro, o Dr. Nathan Goldstein, neurocientista renomado, lidera o contra-ataque cético. Hipnose não é uma máquina do tempo, declara Goldstein, sua voz cortante ecoando pelo microfone. É uma técnica altamente sugestiva que pode criar falsos conjuntos de memórias coerentes.
Na plateia, Virginia observa o debate sobre sua própria mente com uma expressão de desconforto crescente. Hugh segura sua mão firmemente. Goldstein projeta um slide, mostrando recortes de jornais antigos de Chicago. Virginia Tighe morou a poucos quarteirões de uma imigrante irlandesa chamada Bridie Murphy Corkell durante sua infância. Embora negue lembrança, é perfeitamente plausível que tenha absorvido histórias, sotaques e detalhes culturais. Maury se levanta para responder. Isso não explica o conhecimento de gaélico arcaico, nem os detalhes verificáveis sobre Cork, que nunca foram publicados em inglês. O debate intensifica-se quando o Dr. Elizabeth Warren, psicóloga especializada em memória, toma a palavra. Criptomnesia, ela explica. A recuperação de informações esquecidas que são erroneamente percebidas como novas. Virginia pode ter lido, ouvido ou visto informações sobre a Irlanda que foram enterradas em seu subconsciente. Então, como ela sabia sobre o festival obscuro de Samhain, com aqueles detalhes específicos? Rebate Maury. Ou a receita de pão irlandês, que historiadores confirmaram ser autêntica do período? A tensão na sala é palpável quando o moderador chama o próximo especialista, Dr. Joseph Rhine, fundador do Laboratório de Parapsicologia da Universidade Duke. Talvez, sugere Rhine, sua voz calma cortando a hostilidade, estamos presenciando não reencarnação, mas algo igualmente extraordinário, percepção extrasensorial em escala temporal. A mente de Virginia pode estar lendo informações históricas diretamente, sem ter vivido como Bridie. Esta terceira via teórica silencia momentaneamente ambos os lados. Virginia inclina-se para a frente, intrigada pela primeira vez naquele dia. O que está em jogo aqui, conclui Rhine, não é apenas o caso Bridie Murphy, mas nossa compreensão fundamental da consciência humana. O quarto de hotel em Nova York parece uma jaula dourada para Virginia. Sentada à janela, observa pedestres 16 andares abaixo, anônimos e livres, tudo que ela não é mais. Outra carta da Igreja Católica, diz Hugh, entregando um envelope oficial. Querem que você se submeta a exames por seus especialistas em fenômenos espirituais. Virginia suspira, colocando a carta sobre a pilha crescente de correspondências não respondidas. Uma cópia do livro de Maury, A Busca por Bridie Murphy, agora na lista de mais vendidos por 26 semanas, repousa na mesa ao lado. Quando foi a última vez que fizemos algo normal? Pergunta ela, a exaustão evidente em sua voz. Jantar fora sem repórteres? Visitar amigos sem que eles façam perguntas sobre Bridie? Hugh senta-se ao lado dela, passando o braço por seus ombros. Talvez devêssemos aceitar a oferta da Paramount. Se vão fazer um filme de qualquer jeito, pelo menos poderíamos ter algum controle. O telefone toca. A 10ª vez naquela manhã. Hugh atende relutantemente. Sim, ela está... Não, nenhum comentário sobre as acusações do Dr. Goldstein. Virginia observa seu reflexo na janela. Quem ela vê? Virginia Tighe, a dona de casa de Colorado? Ou Bridie Murphy, a irlandesa ressurgida que agora vive através dela? Por momentos não reconhece nenhuma das duas. Hollywood quer Teresa Wright para interpretar você, diz Hugh, desligando. E Jimmy Stewart como Maury. Virginia ri sem humor. Eles deveriam contratar 2 atrizes. Um súbito estrondo de trovão faz Virginia pular. A tempestade que se aproxima escurece o céu de Manhattan, e por um instante fugaz ela vislumbra Cork em sua mente. Os telhados molhados, o cheiro de turfa queimada, o som de gaita de foles à distância. As memórias estão ficando mais fortes, sussurra ela. Às vezes, acordo falando gaélico. Hugh a abraça mais forte, temendo o que isso significa para seu futuro juntos. Quem sou eu realmente, Hugh? A cabana isolada nas montagens do Colorado oferece o primeiro refúgio genuíno em meses. Virginia senta-se no deck rústico, observando o pôr do sol pintar os picos distantes em tons de âmbar e ouro.
O silêncio é um bálsamo após o clamor constante da fama. Dr. Richards, convidado para esta sessão final e privada, organiza discretamente seu equipamento. Sem gravadores da NBC desta vez, sem jornalistas, apenas ciência e a busca pela verdade pessoal. Tem certeza disso? Pergunta Hugh, preocupação evidente em sua voz. Você disse que queria parar com as sessões. Preciso de respostas para mim mesma, responde Virginia. Não para o mundo, mas para minha própria paz. Enquanto o sol desaparece, Virginia entra em transe sob a orientação gentil de Richards. Desta vez, porém, ele tenta algo diferente. Não estou chamando Bridie hoje, explica ele calmamente. Estou falando com a consciência integradora de Virginia, a parte que conhece tanto Virginia quanto Bridie. O rosto de Virginia relaxa de maneira diferente. Nem a expressão cotidiana de Virginia, nem a alteridade distinta de Bridie. Algo novo, uma presença composta. Você carrega as memórias de duas vidas, diz Richards. Como elas coexistem dentro de você? Como fios diferentes tecidos na mesma tapeçaria, responde ela, a voz uma mistura peculiar de sotaques. Separados, mas criando um único padrão. Essas vidas têm um propósito compartilhado? Lágrimas escorrem silenciosamente pelo rosto de Virginia. Bridie morreu com arrependimentos. Perguntas não respondidas. Virginia oferece continuação, resolução. E o que Virginia ganha de Bridie? Pergunta Richards suavemente. Coragem. A resposta vem clara e imediata. Bridie sobreviveu à grande fome, enterrou 3 filhos, reconstruiu-se após cada perda. Sua força sustenta Virginia agora. Hugh, observando, cobre a boca com a mão, emocionado pela revelação. São ambas reais? Pergunta Richards, chegando à questão central. Toda memória é real, responde ela. Se molda o presente, tem poder e verdade. Quando Virginia emerge do transe, algo mudou. Uma nova calma permeia seu semblante. Ela olha para Hugh com clareza renovada. Não preciso escolher entre ser Virginia ou Bridie, diz ela simplesmente. Sou ambas, sempre fui. 5 anos depois. Uma sala de estar comum em Denver. Virginia, agora raramente solicitada para entrevistas, rega suas plantas enquanto a televisão murmura ao fundo. Seu caso, embora ainda debatido em círculos acadêmicos, cedeu lugar a novas sensações da imprensa. O telefone toca. Virginia atende casualmente. Senhora Tigg, aqui é Thomas Brogan, da Universidade Nacional da Irlanda. Virginia senta-se, seu interesse despertado. Sim, encontramos algo que talvez lhe interesse. Durante a renovação de uma igreja em Cork, descobrimos registros paroquiais perdidos durante décadas, entre eles a certidão de batismo de uma Bridget Murphy, nascida em 20 de dezembro de 1798. Virginia agarra o telefone com força. O dia que sempre mencionei nas sessões. Exatamente, confirma Brogan. Há mais. Encontramos seu túmulo. A inscrição corresponde exatamente à data de morte que você citou. Bridget McCarthy, née Murphy, 1798-1864. Amada esposa e mãe. Quando Virginia desliga, Hugh encontra-a sentada em silêncio, uma expressão serena em seu rosto. Mais confirmações? Pergunta ele gentilmente. Virginia assente. Não que eu precisasse delas. Aprendi a viver com a certeza e a dúvida simultaneamente. É o que todos fazemos, não? Na estante atrás dela, o best-seller de Morey, agora traduzido em 34 idiomas, repousa ao lado de um novo livro, 2 Vidas, Uma Jornada, As Memórias de Virginia. Sabe o que é engraçado? Reflete ela. Passei anos tentando provar que Bridie era real. Agora percebo que a pergunta verdadeira era se eu era real. E a resposta é sim, ambas as versões de mim. Hugh pega sua mão. O que você acha que significa no final? Para todos nós? Virginia olha pela janela, onde o sol poente lança um brilho dourado sobre as montanhas do Colorado, tão diferentes das colinas verdes de Cork, mas igualmente parte de sua história pessoal. Significa que somos mais do que pensamos, que a vida, toda a vida, é preciosa e persistente,
e que talvez, apenas talvez, tenhamos mais tempo para concluir nossa jornada do que imaginávamos. Em algum lugar distante, quase como um eco, Virginia poderia jurar que ouve o som familiar de uma melodia irlandesa chamando através do tempo, não como um fantasma, mas como um lembrete. Todo fim é apenas outro começo. Gostou desta história extraordinária? Quer mais conteúdos sobre casos inexplicáveis, reencarnação e mistérios da mente humana? Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho abaixo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se esta história te impressionou tanto quanto nos impressionou, compartilhe com pessoas que você acredita que ficaram fascinadas por estes mistérios da existência humana. E não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na tela, onde revelaremos outro caso ainda mais intrigante de reencarnação.